Vamos que vamos, família, começando aí mais uma mentoria ao vivo aqui no Instagram, como de costume, como já marcado, toda terça-feira aí, às 20 horas e 57 minutos, sempre estou aqui passando conhecimento, tá? Passando aí o conhecimento sobre liberdade financeira, sobre investimento, sobre educação financeira, para você principalmente começar aí já o próximo ano com mais dinheiro no bolso, né? Porque essa que é a meta, esse que é o nosso objetivo, certo? Então, quem for chegando aí, já manda aqui nos comentários, como sempre, já tem gente mandando o nosso diamante, que é o nosso símbolo aqui, tá? Para quem não sabe o que significa aí o diamante, basicamente faz uma grande analogia, tá? Faz grande analogia aí, principalmente sobre aquela pessoa, tá? Que está em uma situação financeira difícil, né? Então o diamante, para você que não tem o conhecimento, ele geralmente, né, é tirado da lama, tá? Do fundo da terra ali, em meio à lama. Só que depois de ele passar por um momento de evolução, um momento de um processo, né, de enriquecimento e de valorização como um todo, ele passa a ser, né, valorizado pela sociedade. Por isso que o diamante é o nosso símbolo aqui, porque hoje você pode estar aí passando por um momento difícil, tá? Então você é um diamante que vai ser lapidado pelo conhecimento sobre educação financeira e sobre investimentos, demorou? Então já manda aí o diamante, que é o nosso símbolo, fechou? E é o seguinte, família, tenho aqui algumas informações, eu sempre vou passar essas informações aqui, porque às vezes tem alguém chegando agora na live, né? Ou começou a seguir agora, não sabe como que funciona aqui, tá? Então para você que chegou agora, toda terça-feira, às 20 horas e 57 minutos. Nós temos aqui esse horário marcado, onde mais ou menos, né, durante uma horinha aí, eu vou falar sobre um assunto específico, tá, que vai te ajudar na sua parte financeira. Eu chamo aqui essa sequência de lives de mentoria ao vivo e totalmente gratuita, tá? Você não paga nada. E lembrando que hoje é a última mentoria do ano, tá? Então, fique aqui até o final. E outro detalhe muito importante também. No final aqui na mentoria, eu sempre acabo chamando aí 3 pessoas, 3 seguidores de uma forma aleatória aí, para tirar uma dúvida ao vivo, tá? Então, você pode mandar sua solicitação, tem esse mais aqui embaixo, manda sua solicitação aí, que quem sabe você pode ser selecionado e eu te ajudar aí com uma dúvida específica, fechou? Então vamos lá. Como de costume também, eu sempre quero saber quem tá por aqui pela primeira vez ou quem já veio aqui em outras lives. Então, se você tá aqui hoje pela primeira vez nessa mentoria, tá? Comenta aí com o número 1, tá? Sabe o número 1? Manda aqui no chat o número 1 para eu saber a quantidade de pessoas que estão aqui pela primeira vez. E se você já veio aqui em outras lives também, já participou de outros eventos também aqui que eu acabo realizando, comenta aí com o número 2, tá? Comenta aí com o número 2, porque eu gosto de saber também a quantidade de pessoas que já vem aqui acompanhando todo o meu trabalho e vem desenvolvendo cada vez mais a parte financeira, fechou? Ó, o Ricas aí tá pela primeira vez, o Tarcísio, a Fê Victor, o Peter e Cap79 pela primeira vez aí também. Excelente, mano. Então vamos que vamos, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? E lembrando que terça-feira teremos aí a primeira mentoria ao vivo do ano, certo, família? E quem já tá por aí também das outras lives, tem o Rafael, tem o Carlinhos aí, salve, salve, rapaziada. Ó o Joe aí, salve Joe, moleque monstro. Vinícius Pergo, Karen, porra, sejam muito bem-vindos aí também, certo? Jedi, grande parceirão também, diretamente lá do Rio de Janeiro, quebrada, monstra, daquele jeitão, sempre fazendo essa conexão importante aí, principalmente sobre educação financeira. Então vamos lá, família. O tema de hoje, tá, que nós vamos tratar aqui, é justamente sobre a expectativa sobre 2023, tá? Quais são aí as expectativas que você pode esperar em relação ao mercado financeiro, em relação aos investimentos, sobre como você vai cuidar da sua grana, como que a economia pretende, né, se comportar, certo? Então, são alguns assuntos que, de certa maneira, são muito importantes aqui para quem quer começar a investir ou para quem já tem aí um pé dentro dos investimentos, tá? E só uma informação muito importante, esse assunto aqui eu tratei de uma forma muito mais aprofundada para os meus alunos do Money Club,
tá? Que é uma live exclusiva que eu acabo fazendo ali mensalmente para eles. Então eu vou dar uma pincelada aqui, tá? Então para você que é aluno e ainda não viu essa live, tá? Corre depois dentro da plataforma, mas fica aqui também, porque tem alguns assuntos um pouco, né, diferentes de como eu abordei lá, porque lá foi muito mais aprofundado, fechou? Mas ainda assim é um grande conhecimento que eu vou compartilhar aqui para vocês, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que analisar sobre 2023, tá? E, gente, já colocando aqui também uma informação importante. Eu não vou entrar muito no mérito da questão de se Lula é bom, se Lula é ruim, se Bolsonaro é bom, Bolsonaro era ruim. Não é esse o ponto, tá? Porque na última live muita gente acabou discutindo aqui sobre política nos comentários. Falei, gente, eu não tô aqui para falar de política diretamente, por mais que o mundo dos investimentos, a economia, tem essa conexão com a política como um todo, tá? Mas eu vou falar aqui, principalmente, como que foi a relação, tá? Como que a economia se comportou, principalmente quando o Lula foi presidente nos anos anteriores, tá? E principalmente também porque é um perfil que a gente viu um reflexo também no governo Dilma. Mas eu não vou entrar aqui na questão se isso foi bom ou ruim. Eu vou entrar aqui na questão de você analisar o que aconteceu e que tem grande expectativa, principalmente com os últimos movimentos, que vem acontecer novamente, tá? Na questão sobre os seus investimentos, tá? Não tô falando de, se tem que votar no político A, se tem que votar no político B, não é isso, tá? Então não misture as coisas. É um recado muito importante que eu tenho que dar aqui pra você, fechou? Então vamos lá. Quando a gente olha expectativa de 2023, quais informações que a gente tem ao nosso conhecimento hoje? Primeiro é que o presidente, né, que vai assumir no caso, é o Lula. E ele já foi presidente da República, tudo mais, anos anteriores. E como que se comportou, né, quais foram os movimentos, tanto dele e ali na questão da Dilma também, em relação à própria economia, em relação a alguns setores que se beneficiaram, alguns setores que se prejudicaram, quais setores e quais empresas, né, desse segmento estão hoje na Bolsa de Valores, como que você tem que aproveitar essas oportunidades ou fugir de um segmento específico, porque você pode perder, sim, dinheiro no curto prazo, tá? E quando a gente olha, principalmente, toda essa relação da Bolsa de Valores hoje, que já vem caindo dia após dia e por aí vai, é porque justamente alguns setores estão sendo mais impactados do que outros, tá? E outros setores vão ser mais beneficiados do que outros. Então, se a gente falar aqui a expectativa do próprio Banco Central, tá? Eu tô com uma colinha aqui, porque eu não ia gravar de cabeça, tá? E, gente, eu tô vendo falando, fora o Bolsonaro, o outro faz o L. Gente, não vamos discutir política, senão eu vou remover vocês da live. Fechou? Tá? Então não fique aí mandando faz o L ou fora Bolsonaro, porque eu sempre afirmei isso desde que eu criei aqui o Favelado Investidor. Eu cresci independente de político algum, seja de esquerda, seja de direita, né? Eu que não vou fazer o meu corre pra minha vida evoluir, fechou? Então, mano, foca aqui na mentoria, que isso daqui que vai ajudar a sua vida financeira, não ficar aqui discutindo nos comentários, demorou? Então vamos que vamos. Quando eu pego aqui algumas informações do Banco Central, a primeira grande informação que eu tenho é o seguinte, é que o Banco Central, ele elevou tanto a projeção de PIB e também da própria inflação. Tá? O pessoal tá pedindo para desativar os comentários, então vou desativar aqui porque aqui é democracia, certo? Então se um monte de gente tá pedindo, então marcha. Desativa os comentários. Então vamos lá, a primeira grande informação que nós temos aqui é que o Banco Central, ele elevou as projeções de PIB e da inflação, tá? Para você que não sabe o que é Banco Central, isso eu explico também, se não me engano, acho que é no terceiro ou quarto módulo dentro do Money Club, onde eu falo ali sobre o sistema financeiro. Então, o Banco Central, ele tem um papel fundamental na nossa economia, tá? Hoje ele é independente, depois de todo o trâmite ali que passou pelo governo, então isso é muito positivo ao meu ver, tá? E a partir disso, ele faz algumas projeções em relação à economia e principalmente o que alguns políticos estão fazendo com decisões tanto de gastos públicos ou de impressão de dinheiro e por aí vai. E como isso pode afetar principalmente, tá, a inflação. A inflação, em resumo, é o quê? É a perda do nosso poder de compra, tá? Eu sempre falo o seguinte, quanto que era essa Coca-Cola, tá, 10 anos atrás? Sei lá, essa aqui é de 600 ml, sei lá, era R$4, talvez? Não, até menos, né? 10 anos atrás, sei lá, R$2, R$1,50.
Agora hoje, eu comprei hoje essa Coca-Cola aqui, eu paguei 7 conto, tá? E foi num mercado, não foi numa padaria nem algo do tipo não. Então é um bagulho que, tipo, antes você comprava por um preço, hoje você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade. Com 7 reais, eu não tô levando uma Coca-Cola de 2 litros, 2 litros e meio ou 3 litros. Não, eu tô levando ainda de 600 ml. Então, eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, eu perdi o meu poder de compra. E quando nós falamos sobre o Banco Central, ele elevou a projeção da inflação. O que isso quer dizer? Se você hoje já acha que as coisas estão caras, e eu acho certamente que tem muita coisa cara, a tendência é que, se continuar com esse movimento, as coisas vão ficar mais caras ainda, tá? Então, assim, se você hoje está reclamando de algumas coisas dentro de um supermercado, a tendência é que vai ficar mais caro. E o grande problema é, nós não temos a nossa renda, né, o nosso salário, enfim, que vem do nosso trampo, corrigido com a inflação na mesma velocidade. Algumas pessoas não têm nem corrigido com a inflação. E aí? O que acontece? Quem sofre mais impacto em relação a isso são as pessoas mais pobres. Tá? Então, porra, eu lembro, tipo, pessoa que tem muito dinheiro às vezes não tava ligando do quanto tava pagando na gasolina, tá ligado? E a gasolina tem um peso fundamental dentro da inflação, tá? Isso também eu entro mais aprofundado lá dentro do Money Club, especificamente nessa aula sobre inflação. Mas o ponto é, a projeção que nós temos pro próximo ano é semana que vem, gente. 2023 é semana que vem, tá? Hoje é dia 27 de dezembro, tá? Semana que vem já é 2023, você já tem que ter seu planejamento, você já tem que saber como cuidar da sua grana, você já tem que saber como se proteger da inflação, porque é isso que vai foder sua vida financeira, a inflação, tá? Esse é um dos maiores inimigos e que acaba afetando sempre os mais pobres. Então, se a gente já tem uma visão do Banco Central falando, ó, a tendência, não quer dizer que é 100% de certeza que isso vai acontecer, mas a tendência é que as coisas vão ficar mais caras. Então isso aqui já é um grande alerta pra gente, tá? A outra grande informação que foi divulgada, né, pelo próprio Banco Central, e que isso aqui eu acredito que vocês devem ter escutado por aí, é que os juros se manteve aí em 13,75% ao ano. Tá? Os juros hoje que eu tô falando aqui é a nossa taxa Selic. E a Selic, ela tem um papel fundamental em combater a inflação. Então quando a gente olha assim, pô, a Selic tá alta, então a tendência é que a inflação venha a baixar nos próximos meses, né? Daqui 3, 4 meses, por aí vai. Só que isso vai depender muito do movimento do próximo governo, tá? E assim, quando a gente analisa o próximo governo, que seria do Lula, né? O próprio PT como todo, eles têm um movimento de grande parte ali num nível mais social. Só que eles olham muito a questão, às vezes, de facilitar crédito. Muitas vezes isso vai impactar na inflação lá na frente. Eles têm a questão ali desse facilitamento de crédito vai beneficiar alguns setores e prejudicar outros. E isso tudo você vai ver dentro da Bolsa de Valores. Isso tudo você vai ver uma relação direta com os juros aumentando cada vez mais. Tá? Eu vou falar aqui de 2 setores que vão se beneficiar e 2 setores que vão se prejudicar se permanecer esse movimento. Tá? Eu não estou querendo prever nada, só estou falando aqui com base justamente do que já aconteceu em relação aos anos anteriores e principalmente sobre a projeção do Banco Central. Tá? E para quem quiser essas informações depois, joga no Google Relatório Focus Banco Central. Tá? É um PDF, um slide lá, que aí você vê todos os gráficos, todas as informações e tem projeções de 2023, 2024 e por aí vai. Só que eu sempre se atento no próximo ano, porque a economia brasileira, vocês sabem, pode mudar a qualquer momento, fechou? E outro ponto muito importante, índice Bovespa, tá? O índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, né? Então quando a gente fala assim, a bolsa caiu, a bolsa subiu, nós estamos falando sobre o índice Ibovespa. Tá? O índice Bovespa eu também falei mais aprofundado dentro do Money Club, mas que basicamente é uma carteira teórica onde tem as maiores empresas da Bolsa de Valores, tanto em valor quanto de negociação. Tá? Aí tem umas características, uns detalhes que aí eu falo diretamente lá dentro do curso. Mas o que você tem que saber nesse momento? É que o índice Bovespa, ele, até então essa data que eu estou gravando, ele fechou o ano com uma rentabilidade de 3,3% no ano. Então você vê uns juros
que agora, né, claro que não é a média, mas o juro se manteve em 13,75, enquanto a bolsa só subiu 3, né, 3,3. Aí você analisa, pô, então era melhor eu ter colocado em renda fixa. Então aqui eu tô falando de tesouro direto, tô falando de CDB, tô falando de debêntures, LCI e LCA, e não ter colocado em bolsa. Só que aí depende, tá? Depende, porque se você olhar numa ótica de curto prazo, isso faz muito sentido. Isso é uma dúvida muito comum que eu acabo respondendo ali pros meus alunos, tá? Falei, olha, no curto prazo até faz sentido. Só que se você for focar no longo prazo, hoje você pode estar olhando a Bolsa Brasileira especificamente como uma grande oportunidade, tá? Porque ao mesmo tempo que alguns setores vão ser prejudicados no curto prazo, se você foca no horizonte de 6, 7, 8, 9, 10 anos, tá? Você vai ter um retorno muito expressivo. Você vai ter um retorno muito expressivo. E eu posso até trazer alguns exemplos aqui mais pra frente para vocês entenderem bem, tá bom? E família, antes de eu entrar aqui no próximo bloco, eu vou ativar aqui os comentários, que eu quero feedback de vocês, tá? Vocês sabem que eu sou curioso para saber se vocês estão curtindo a live, se vocês estão aprendendo, então manda aqui, tá? Pô, Murilão, tô curtindo, não tô, tá confuso, tá? E outra coisa, pega essa live aqui e compartilha com 5 pessoas. 5 pessoas, clica aqui nesse avião, compartilha com 5 pessoas que querem aprender sobre investimentos, quer aprender a cuidar da própria vida financeira, quer aprender a literalmente sair do patamar que tá, que geralmente as pessoas não estão confortáveis, assim como muitos de vocês não estão, e de fato estão aqui acompanhando essa live, esse conteúdo. Compartilha com outras pessoas, porque outras pessoas também querem mudar. E você pode ser um grande, como pode dizer, um grande divisor de águas na vida daquela pessoa. Fechou? Pessoal, tô curtindo, material muito completo. Top, Murilo. E é isso, mano, é isso. Eu gosto de que vocês aprendam. Fechou? Então vamos, que a gente não pode parar. E agora vamos falar aqui sobre setores que sofrem com juros altos. E isso vocês podem depois só jogar aí no Google, tá? Eu vou falar o nome de uma empresa específica de um setor e o nome de outra empresa específica de um setor. E aí vocês vão comparar tanto a queda quanto a rentabilidade. Fechou? Então vamos lá. Olhando aqui a primeira questão sobre setores que sofrem com juros altos. Fechou? Quando eu falo aqui que sofre com juros altos, eu estou falando diretamente na operação dessa empresa e que vai ali ter um efeito dominó se a empresa vai ter lucro ou se a empresa vai ter prejuízo. E o mercado financeiro, né? Quando eu falo mercado financeiro, eu estou falando aqui bancos, corretoras, grandes investidores. Eu, pelo menos ali também, já tenho esse conhecimento bem aprofundado. Eu consigo, de certa maneira, entender e às vezes até prever o porquê, né? Entender por que aquele setor, aquela empresa está caindo gradativamente. Então, o primeiro setor que ele é impactado com a alta dos juros é o varejo, né? Aqui o Alex já comentou, o Caio comentou. Isso daqui é muito simples de entender, tá? Por quê? Lembra quando eu falo assim, juros está alto? Isso daqui quer dizer o quê? Que as coisas vão ficar, de certa maneira, mais difíceis das pessoas irem em um banco e pegar dinheiro emprestado, né? Então vamos falar que a Selic está em 13,75% ao ano. Então, se você quer pegar um empréstimo, se você quer fazer um financiamento, se você quer, já até falei de outro setor aqui, se você quer fazer um cartão de crédito, pegar um empréstimo pessoal, o dinheiro vai estar mais caro, os juros vai estar mais alto. Por quê? O banco vai elevar esses juros. Se a Selic subiu, o banco vai elevar os juros ali também e vai repassar para o cliente. Tá? O banco não é besta. Sinto informar para vocês. Descarregou aqui. Consegue colocar? Tá aqui. Valeu. Então, voltando aqui, família, que meu notebook descarregou aqui. Então, voltando. Então, quando a gente fala desse setor, né, o varejo como um todo, fica muito mais caro por conta dos juros. E a margem dessas empresas, elas têm uma margem de lucro muito apertada. Porque vamos refletir um fato muito importante sobre esse segmento. A Magazine Luiza, a Amazon, né, são grandes empresas do setor de varejo, Mercado Livre, eles não produzem, tá, aquela mercadoria, aquele produto. A Apple produz o iPhone, mas quem também vende o iPhone
É a Amazon, é a Magazine Luiza. Só que não são eles que vão produzir aquele iPhone. Então, o que, que eles fazem? Eles acabam comprando muitas vezes em grande quantidade. Aí tem uma negociação aprofundada ali, por exemplo, aqui com a Apple. E eles vão ter uma margem de lucro muito pequena sobre o quanto eles estão comprando, né? Então, deixando no estoque dele, e o quanto eles vão vender. E geralmente, essa margem, obviamente, é muito apertada, porque eles vão estar competindo com a própria Apple. Então, se você, como cliente, você vai olhar, pô, no site da Magazine Luiza, um exemplo, tá? Um iPhone tá R$ 5.000. Ah, mas na Apple tá 4.900. Você vai comprar onde? Na Apple. Então, eles ainda fazem algumas negociações e liquidações e promoções de baixar esse preço e tentar competir com a própria empresa, tá ligado? Que produziu, que criou aquele produto. Então, por isso que a margem fica muito apertada. E lembre-se, quando a Selic está alta, então tem um papel fundamental em combater a inflação. Se a inflação está alta, quer dizer que as coisas estão mais caras. E se as coisas estão mais caras, tá, e o juros está alto, a pessoa vai pensar 2 vezes em querer comprar um iPhone novo. A pessoa vai pensar 2 vezes em comprar um negócio novo para a casa dela, para o sofá dela, ou algo assim. Às vezes algo que não é de extrema relevância e importância para ela naquele momento. Tá? Então, por isso que essas empresas têm ali, de fato, um grande momento difícil com juros altos. Tá? E se a gente for até falar de varejo de um segmento um pouco mais diferente, a gente pode falar até na questão da Pets. Né? Pets é uma grande varejista, vamos dizer assim, só que no ramo pet, né, de animais como um todo. E a partir disso eles também têm uma margem ali no pacote de ração, né, no ossinho que vende pro cachorro. E essa margem é apertada, então basta vocês colocarem aí depois cotação Magazine Luiza no Google, né, ou cotação Pets. Vocês vão ver que caiu muito. Eu vou até pegar aqui, atualizado, quanto caiu somente nesse ano. Tá? Somente nesse ano. Então, esse daqui é um setor que sempre acaba sendo prejudicado com juros altos. Agora vamos falar sobre o outro setor, né, o segundo setor, que também é prejudicado com juros altos, que é justamente o setor ali imobiliário. Tá? E eu vou explicar o porquê. Isso vai bugar algumas pessoas, porque depois eu vou falar do setor imobiliário, que de certa maneira tem um efeito dominó. Mas, qual que é a fita? Aí o pessoal já comentando, derreteu. Quer ver? Eu tô abrindo aqui, ó. Cotação Pets. Somente nesse ano. Esse ano, as ações da Pets caíram 61,25% ao ano. 61%. A Magazine Luiza, somente nesse ano, também caiu. Ó a coincidência. Caiu 62,5%. Tá ligado? Eu não tô falando que, porque os dois são, né, de varejo ali, caiu na mesma proporção. Não, mas caíram muito e bem parecidos. Tá entendendo? Então, assim, são coisas que você tem que se atentar. Fechou? A Fabi comentou, e o que a gente faz? Vende? Calma, que eu vou falar um pouco sobre isso também, mais pro finalzinho aqui do conteúdo de hoje. Tá? Qual que deve ser a sua reação perante a isso tudo? Fechou? Calma, Fabi. Relaxa aí que eu vou responder sua pergunta. Vou chegar lá. Agora, outro setor que acaba se prejudicando é justamente em relação ao setor imobiliário. Né? Imobiliário / construção, vamos dizer assim. Por quê? O que acontece? Quando nós falamos, né, em um momento que o juros está alto na economia, fica muito mais difícil as pessoas pegarem o quê? Empréstimo, foi o que eu falei. Então, quem vai comprar uma casa? Geralmente a pessoa vai financiar, né? Seja no Minha Casa Minha Vida, seja ou um financiamento direto ali mesmo com o próprio banco e por aí vai. E um ponto fundamental porque se a inflação está alta, e um detalhe, família, quando eu falo de inflação, não existe somente um indicador de inflação. Vocês estão acostumados sempre a ouvir sobre o IPCA ou então, né, IGPM, que são os dois principais. Mas existem outros indicadores de inflação que eu também entro mais em detalhes dentro do Money Club. Tá? Então lá eu falo sobre o INCC, por exemplo, que tem um papel fundamental para você que vai comprar uma casa na planta. E é um indicador de inflação e que subiu muito nos últimos 2 anos para cá. Tá? Então, para quem comprou casa na planta aí, tá pagando lá a questão da obra, né, o andamento, viu o quanto a mensalidade acabou aumentando. Então, isso está ligado diretamente ao INCC, por exemplo. Então, esse é um setor que é muito impactado.
muito impactado, tá? Então, quando você não tem essa análise precisa, esse conhecimento, e eu não estou falando de coisas difíceis aqui, eu não estou falando, nossa, você tem que ser especialista em economia, você tem que fazer uma graduação em economia. Não, eu estou explicando aqui de um jeito que você consegue entender facilmente, fechou? Então, a partir disso, quando você olha justamente a inflação alta, os juros altos, cara, você vai ver que o setor imobiliário vai ser impactado, certo? Basta a gente olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pegar no ano. Ó, peguei aqui uma empresa que tem ações na bolsa, que é a Trisul, tá? A Trisul é uma construtora e somente esse ano caiu 42%. Porque é um setor que é muito impactado. Deixa eu ver. Cadê a outra empresa aqui? Opa. Tenda. Peguei aqui, ó. Construtora Tenda também, que já é focado mais na baixa renda. Cara, tá aqui. Caiu 74% somente esse ano. Porque são setores que... Aí você vai falar, ah, Murilo, mas a expectativa é 2023. Beleza, mas a gente já vem tendo aumento de juros desde o início do ano. E a bolsa, ela vai olhando e vai fazendo toda essa correção automaticamente, tá? E quando a gente olha justamente o próximo governo, expectativa em 2023, a tendência é que os juros continue aumentando, tá? Espero que de coração eu esteja muito errado, fechou? Aí o Douglas perguntou, então é melhor não investir em fundos imobiliários? Calma que eu vou chegar lá também. Calma que eu vou chegar lá também. No momento eu tô falando de empresas, tá? Empresas, tô falando de negócios, profundamente ali sobre, é uma construtora, né? Tô falando ali de uma varejista especificamente. Depois eu vou falar sobre fundos imobiliários que tem a ver também com alguns setores que podem andar bem e que isso vai ter ali um equilíbrio, vamos dizer assim. Fechou? Calma que vocês estão um pouco acelerados, tá bom? Então, continuando. O ponto é o seguinte, família. São dois setores que a tendência é que vão mal, certo? E aí teve a pergunta aqui que falou assim, mas o que eu faço? Eu vendo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por quê? Cara, se a gente for olhar Magazine Luiza, eu vou até puxar aqui a cotação. A cotação Magazine Luiza novamente. Ó, em 2015, né? Então a gente ainda tinha a Dilma no governo, o Brasil estava ali na sua crise como um todo, né? Como sempre teve o Brasil em crise. Mas o que aconteceu? Ali os juros também estavam alto, né? O juros, se eu não me engano, na época da Dilma, estava 14,25% ao ano. 14,25% ao ano, isso em 2015, vocês podem pesquisar depois. E a Magazine Luiza estava quase quebrando. Quase quebrando. E aí teve toda a transição, né, do governo, aí veio o Temer, depois Bolsonaro foi eleito e tal. E depois teve a queda da Selic. Né? Então a gente saiu de 14%, foi bater na mínima histórica ali de 2% ao ano. E olha que coisa louca. A Magazine Luiza, deixa eu pegar aqui, ó, de 9 de janeiro de 2015 até 2 de outubro de 2020, ela valorizou 9.752%. Por quê? Ela entrou em um ciclo que beneficiou ela. Que os juros caiu, a inflação caiu, as pessoas, né, o consumo voltou a crescer. Então é esse ponto que eu quero que vocês entendam. A Bolsa de Valores é feita de ciclos. Ciclos de alta e ciclos de baixa. Tá? Nem toda queda está relacionado diretamente a uma ineficiência da empresa. Porque tem fatores externos, por exemplo, que eu estou falando aqui da economia. É diferente se a gente pega uma Oi, se a gente pega uma IRB, né? A IRB teve fraude. Tinha conectado o seu AirPods aqui, eu tirei. Certo? Então, assim, é outra questão. Então, o primeiro momento é você entender o porquê aquela empresa está subindo e está caindo, se é só ela, se é o segmento. Note que eu estou falando aqui, beleza, de algumas empresas específicas, mas antes eu falei do segmento, eu falei do setor. Eu não falei diretamente, é a Magazine Luiza só. Não, porque se você for olhar via varejo, uma situação muito parecida. Né? Lojas Americanas, que também é varejista, uma situação muito parecida. Entendeu? Porque a Amazon cresceu muito no mundo? Porque os juros lá nos Estados Unidos e a inflação é muito mais controlada. Então, é um ambiente muito mais favorável para a empresa. Fechou?
Então, vamos lá. E esse aqui são os dois setores que, com o ciclo que nós estamos vivendo, né, e o que, em teoria, vai continuar sendo aí, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, né, uma tendência, tenha que esses setores vão ser prejudicados. Fechou? Agora, vamos falar aqui sobre dois setores que vão bem com juros altos. Vamos falar aqui sobre dois setores que vão bem com juros altos. E aí é o momento de que você pode aproveitar bem também esses segmentos. Tá? O primeiro segmento é óbvio, são os bancos. Né? Na verdade, o banco vai bom tanto em crise quanto está dando tudo certo. Mas por que eles vão bem também em relação a juros altos? É muito óbvio. Tá? É muito óbvio. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Não é que comentário que tá sem áudio. Tal. Então, fechou. Então, vamos lá. O primeiro setor são os bancos. Por quê? Qual que é o business, qual que é o negócio dos bancos? É emprestar dinheiro. É isso. O banco, ele empresta dinheiro para você, para fulano, para ciclano, e o dinheiro não é dele. Tá? Ele pega dinheiro de outro cliente e empresta para outro cliente. É isso. Só que a grande diferença é que quando o juros está alto, a margem dele aumenta. É simples assim. E é sempre acima da inflação. Tá? Sempre tem essa correção ali. Então, esse é um setor predominante que sempre vem ganhando cada vez mais em relação a juros altos. Tá? Então, a gente pode ter olhado ali no momento da própria pandemia. Estava em crise, tudo caindo. Os bancos teve uma queda ali, tá? Mas ainda assim se recuperaram depois. E comparado à queda dos bancos com outras empresas, cara, foi muito diferente, tá? O percentual. Quer ver? Deixa eu puxar aqui, ó. Cotação Itaú. Mano, aí é foda, né? O Itaú, esse ano, subiu 14,13%. Esse ano, só o Itaú subiu muito mais que a Bolsa de Valores e meio que a Selic atualmente aí, né, que está 13,75%, somente esse ano o Itaú subiu 14%. Onde você está vendo as cotações? No Google, gente, no Google, é só colocar lá, cotação Itaú, o Google já puxa ali para você. Aí você coloca o período certinho do ano, fechou? Então assim, só para mostrar aqui para vocês, para ver que eu não tô metendo louco, tá? Aqui, ó. Google. Google, gente. Google. Isso daqui é... Google é foda. Google é foda. E aí o pessoal falando, fora os dividendos. Exatamente. Exatamente. Então, assim... Cara, foi um setor que cresce no momento da crise, cresce no momento quando tudo dá bom e vai crescer mais ainda quando os juros aumentam. Tá? Claro que isso não é uma regra, porque se eu jogar aqui, ó, cotação Bradesco... Acho que o Bradesco caiu, inclusive. O Bradesco caiu 25%. 25% o Bradesco caiu, tá? Agora vamos ver o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí, o Banco do Brasil esse ano valorizou 18,18%. 18%, mano. 18%. Então, é um setor que vai se beneficiar sempre com os juros altos, tá? E é claro, gente, eu tô falando aqui para vocês depois olharem as empresas especificamente, tá? Não é porque eu tô falando Itaú, se eu tô falando Bradesco, Banco do Brasil, que você já vai sair comprando essa ação, não. Fechou? Por isso que eu sempre falo, entra dentro do Money Club, lá tem o segmento específico, tem toda a análise específica e você vai ter um direcionamento aí para investir melhor o seu dinheiro, tá? Inclusive, para quem for aluno aí do Money Club, comenta aí com diamante, tá? Só para eu saber quem tá por aí também. Então vamos lá, falando agora sobre o segundo setor que se beneficia com a alta dos juros, tá? Com a alta dos juros. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre o segundo setor, eu estou falando especificamente sobre o segmento de seguros. De seguros. Aí o Almeidas Diamante, Maicon Diamante, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Porque o que acontece com o setor de seguros, família? Só para você entender.
Vamos imaginar que você vai fazer um seguro, né? Seja de carro, seja de imóvel, você vai fazer um seguro. Você vai pagando aquele seguro, às vezes você paga à vista, às vezes você paga parcelado, e a gente sabe que nem sempre acontece ali um acidente, efetivamente, de você ligar para o seguro e pedir um help, né? Então, às vezes, nem precisar ali do dinheiro e do serviço deles. Então, o que eles vão fazer? Eles pegam esse dinheiro que você está pagando, deixa pelo menos em um CDI, né, um CDB ali com liquidez diária, e ganha rentabilidade em cima disso. E como o juros está alto, a rentabilidade dele vai ser muito grande. E geralmente o custo dele vai ser bem menor, tá? Porque vai ser justamente um ciclo econômico que as pessoas estão mais preocupadas, estão se cuidando mais, né? Então tá mais fechadas, estão mais preocupadas, certo? E chega a ser até o momento que esse tipo de operação, o que acontece? O lucro deles podem ser até mais alto do que a própria operação deles, justamente nesse momento de juros altos. Então, o que isso quer dizer? Os caras estão lucrando, mas deixando o dinheiro, às vezes, em um CDI, porque é muito dinheiro, tá? Não estou falando aqui só o seu seguro vai estar lá, não. De muita gente vai estar lá, com liquidez diária, tá? Porque a partir do momento que acontece um acidente ou algo do tipo, eles tiram aquele dinheiro de lá, mas eles já lucraram nessa operação, tá? Fora que eles também já lucraram em outros contratos de seguros que não utilizaram ali de fato o serviço, então eles já lucraram ali naquela operação, e a partir disso você pode investir nesse segmento e ter uma boa rentabilidade. É simples assim, tá? E então a partir disso você vê grandes oportunidades de você se proteger da inflação, de você ter uma boa rentabilidade, de você ter uma boa diversificação, de entender como que vai se comportar no próximo ano. Vocês estão entendendo? Então, 2023 está aí. Muita gente está receosa, mas eu afirmo para vocês, não precisa ter esse medo. Não quando você tem conhecimento, tá? Não quando vocês têm o direcionamento, vocês têm um caminho certo. Porque assim, eu tenho o conhecimento necessário, tenho meus resultados, a ponto de estar aqui ensinando cada um de vocês para seguir o mesmo caminho, para ter os mesmos resultados, para não ficar tão preocupados que, puta, o que vai ser de 2023? Né? Como que eu vou fazer agora? Então, calma, porque quando você tem o conhecimento certo, você sabe o que vai fazer com a sua grana, tá? E assim, eu já fixei aqui o comentário do Vinícius, que é meu sócio, que está aqui atrás, e é justamente sobre isso que eu vou falar agora, antes de chamar 3 pessoas aqui para a gente trocar ideia, tá? Então, se você ainda não mandou sua solicitação, clica aqui e manda, porque eu posso aceitar você no final aqui dessa mentoria, que é totalmente gratuita, fechou? Então, vamos lá. Muitas pessoas pediram, de fato, um grande desconto, tá? Nesse momento de Natal, nesse momento de festa, nesse momento de fim de ano, né? Principalmente para querer começar 2023 com o pé direito. Começar com 2023 com mais dinheiro no bolso, ou sabendo principalmente o que fazer com a sua grana e como multiplicar ela através da Bolsa de Valores. Tá? Eu já cansei de mostrar os meus resultados desse ano, em 2022, em meio ao caos que a Bolsa caiu, e ainda assim eu tive uma grande rentabilidade. Né? Mais de 400% de rentabilidade, e sempre aproveitando ali as melhores oportunidades. Então, por isso, né, eu tinha conversado aqui com o Vinícius, que é o meu sócio aqui, e a gente decidiu, tá, somente nesse período agora, dar um desconto dentro do Money Club. Tá? Mas só para quem está interessado. Se você está aqui na live e fala, puta Murilo, não tenho interesse, não tem nenhum problema, tá? Porque toda terça-feira eu vou estar aqui também nessa live. Mas assim, se você quer dar um passo mais à frente, né? Teve aqui alunos comentando e elogiando o treinamento. Cara, ali foi o treinamento que eu mesmo escrevi, eu mesmo gravei, eu mesmo dediquei a minha energia e todo o meu conhecimento em mostrar o caminho para você ter a sua liberdade financeira, de você acumular seu patrimônio. E somente agora que nós vamos dar esse desconto. Então, se você quer fazer parte, tá, dessas pessoas que vão ser selecionadas,
comenta aqui eu quero, tá? Porque depois nós vamos aí te chamar no seu direct, fechou? E aí depois a gente troca um papo lá falando sobre o treinamento, o desconto específico, sobre a garantia, né? Que na verdade ali você tem 7 dias totalmente grátis, tá? Então, pô, Murilo, mas eu posso entrar esses 7 dias, ver se faz sentido pra mim, se não fizer eu posso pegar meu dinheiro de volta? Pode, tá? Dificilmente eu acredito que você vai querer sair de lá, porque é um ambiente que vai te agregar muito, e além disso, tem também o grupo exclusivo de alunos, tá? Então a gente tem um grupo no Telegram com todos os alunos, sempre acabam trocando ideia, um ajudando o outro, tira dúvida, todo mundo evolui junto. Então você já vai estar no ambiente certo, fechou? É só mandar aqui no chat eu quero, que aí você vai receber aí uma mensagem nossa aqui do Favelado Investidor falando sobre essa promoção de Natal / Ano Novo para você começar 2023 com mais dinheiro no bolso, certo? Então vamos lá. E para você, tá, que quer fazer parte aqui, quer tirar a sua dúvida especificamente, clica aqui, ó. Clica aqui e manda sua solicitação. Fechou? Então vamos que vamos. Deixa eu ver quem mandou aqui. O Money Club tem ensinamento de mentoria de como ser uma pessoa com mais foco, tipo, como focar mais no progresso, deixar de lado as festas, etc. E focar na melhoria. Cara, o Money Club, ele é focado especificamente na sua trajetória de investidor, tá? Não tem muito a ver com a produtividade em si, né? De você ser focado, isso, aquilo. Porém, sempre nas lives que eu acabo fazendo, né, que eu faço lives mensais com todos os alunos, eu acabo tocando nesse ponto, né, porque às vezes é uma dúvida de um aluno específico, então eu também dou um direcionamento nisso, mas sendo bem específico mesmo, tá? Você vai lá, lá dentro do Money Club você vai encontrar sobre como investir bem o seu dinheiro, como multiplicar, como fugir das ciladas aí que você vai encontrar dentro do mercado financeiro e ter seu resultado expressivo de certa maneira, fechou? Aí de produtividade eu sempre acabo entrando mais a fundo também, tá? Mas sendo bem sincero aqui com você, o foco do Money Club é fazer o seu dinheiro se multiplicar e ter mais grana no bolso. Essa que é a parada, tá bom? Então vamos que vamos. O Alex, no Money Club há recomendações de compra ou venda de ações e fundos imobiliários? Não tem recomendações, Alex, tá? E é muito importante eu falar sobre isso, porque algumas pessoas acabam confundindo, tá? Eu não indico simplesmente por dois grandes motivos. O primeiro eu não dou peixe, né? Eu tinha até postado no Stories anteontem isso, eu ensino a pescar. Então eu prefiro 1000 vezes que você tenha o conhecimento necessário para fazer o que é melhor, o que é de bom com o seu dinheiro, do que ficar esperando indicação minha. Porque eu não te conheço, eu não sei como que é a sua vida financeira, se você tem filho, se você é casado, se você é solteiro, quais são os seus planos, o risco que você consegue correr dentro dos investimentos, tá? Qual o seu poder de aporte, enfim, eu não sei nada sobre sua vida, então não faz sentido eu pegar uma empresa que faz sentido para mim, Murilo, 27 anos, tá? Mora sozinho, sem os pais, tem minha independência financeira, tenho minhas obrigações, e recomendar para você que às vezes é casado, que você tem filhos, né? Você tem uma responsabilidade maior nessa questão e você não consegue arriscar tanto, então não faz o menor sentido, tá? Então eu prefiro 1000 vezes falar, ó, esse é o conhecimento, eu analiso assim, com esse cenário, com aquele cenário, com esse objetivo, com aquele, e você vai olhar e falar, puta, isso aqui faz sentido para mim nesse momento de vida. Aí outra pessoa que às vezes já está no estágio, quero focar para aposentar, vai ser outro cenário, vai ser outros objetivos, outras empresas, outros ativos, tá ligado? Ao contrário de que tem muito jovem também entrando dentro do Money Club, às vezes a molecada de 18, 19 anos, né? Eu falo molecada, às vezes alguém acha que eu tenho 18, não, eu tenho 27 já. Então, tipo, a pessoa tá falando, mano, sou novão, consigo arriscar agora, tô no meu primeiro trampo, não tenho tantas obrigações. Então são cenários diferentes, tá? Então não tem indicação, tem conhecimento. Isso você pode esperar de mim, tá? A Tata tá aqui, que é aluna nossa. Ela tava receosa de entrar no Money Club, troquei ideia com ela. Eu falei, mano, se não fizer sentido pra você, você pode pedir seu dinheiro de volta. E tá lá até hoje, tá? Ela não me deixa mentir, tá? Depois pode aí trocar uma ideia com ela, ela vai dar o depoimento dela. Porque ela é um ambiente que vai favorecer você de crescer financeiramente, tá? Então esse é o meu objetivo, porque eu sei da dificuldade de cada um de vocês. Eu sei o que é não ter dinheiro, eu sei o que é chegar Natalzão, dezembro, e falar, puta, mano, mais um ano que eu não consegui realizar minhas metas, não consegui viajar, não consegui comprar roupa, enfim, eu entendo perfeitamente. Então, eu criei um produto justamente para te livrar
desses obstáculos, né? Dessa rejeição financeira, vamos dizer assim. Fechou? Então, isso você pode esperar de mim, sendo bem transparente aqui com você. Fechou? Então, vamos lá. Agora, vou aceitar aqui 3 pessoas, tá? Pra gente trocar uma ideia, pra você mandar a sua dúvida, tá? E eu tirar aqui ao vivaço. Demorou? Então, só mandar a sua solicitação, que quem sabe você pode ser aí aceito. Fechou? Então, salve! Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, irmão, beleza? E aí, beleza, pô? Poxa, não esperava. Tranquilo, tranquilo. Quase ninguém espera, quase ninguém espera. Rapaz, eu não esperava Qual que é o mesmo. seu nome? De onde você fala? Eu sou Edivaldo, aqui do interior de São Paulo, de Bauru. Boa, boa. E aí, como que tá a vida financeira? Como que eu posso te ajudar? Manda aí. Eu conheci o canal faz pouco tempo, né? Vendo alguns vídeos aí de investimento, eu conheci o canal e tô vendo aí, né? O ano 2023 tô com uma meta de começar a investir, então tô dando uma pesquisada, vendo como é que funciona e tô achando interessante. Boa. Vamos ver se em 2023 a gente perde esse medo. Eu sou uma pessoa que acho que se não vê o dinheirinho lá guardado, parado na poupança, você não tem nada, né? Então eu tô trabalhando isso para 2023 eu começar a investir, enfim. Ah, tá certo, tá certo. Cara, vamos lá. Você falou que tem um certo receio, né? Ou um medo, sei lá se é a palavra certa, de como começar a investir. E assim, eu já afirmo que isso é normal, principalmente para quem está iniciando, né? Para quem olha assim e fala, pô, gostaria de investir minha grana, mas tenho receio de perder, né? Tenho receio de, puta, juntei aqui um dinheiro que foi mó suado e aí eu coloco lá e vira pó. Então, assim, por isso que eu sempre recomendo para a galera, principalmente quem entra lá dentro do Money Club, principalmente os primeiros módulos, que são os investimentos mais seguros. Por quê? Ali é justamente o momento que você vai perder seu medo de investir, porque você está colocando em um local que é mais seguro que a poupança, muitas das vezes, e rende mais do que ela. E outro ponto que eu acho fundamental e que isso você só vai desenvolver investindo todos os meses é você ter o hábito de investir, a disciplina, a constância, né? Eu falo muito aqui no meu Instagram que o segredo é a constância. Porque quando você investe todo santo mês, eu não estou falando de você investir muito todos os meses. Não, mano, se sobra lá 100 contos, 50 reais, Sim. 30 reais, coloca. Coloca. Por quê? No início, é muito mais importante você ter essa disciplina de investir todos os meses do que você focar muito em, vou colocar muito mais dinheiro para render muito mais. Só que o ponto é, quando você tem a sua disciplina, isso é até uma questão de matemática financeira, que eu ensino lá dentro também, você tem os juros compostos a seu favor. Você já ouviu falar de juros sobre juros, né? Vira uma bola de Sim, neve, sim. toda aquela questão. Só que geralmente a gente sempre ouve no aspecto da dívida, né? Eu estava devendo o banco, virou uma bola de neve. Eles me cobram juros sobre juros. Só Juros que isso também é abusivos. aplicado, né? Isso também é aplicado sobre os investimentos. Então, é juros sobre juros ao seu favor. Né? Você colocou 100, aí vai render um pouquinho. Aí depois vai render em cima daquele total, né? E depois você coloca mais e vai formando essa bola de neve. E a constância faz com que esse efeito seja muito maior. Então, por isso que eu sempre falo, mano, começa com o que você tem. Né? Tenho 10 reais. Mano, começa com 10 conto. É possível, né? Hoje você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. E, e tem essa disciplina, que eu acho que é fundamental para você começar a crescer cada vez mais ali na sua carteira como um todo, tá? Não sei se você tem algum receio também em entrar, às vezes, lá dentro do Money Club, tá? Porque a gente tá
tendo essa promoção de 40%, né, de desconto, 40% de desconto. E você tem ali os 7 primeiros dias grátis, tá? Para você olhar, entra lá, vê todo o conteúdo, vê toda a plataforma, tem É as muitas aulas aulas. que tem lá, assim, se puder explicar um pouco, assim, se há aulas longas, se tem aulas mais curtas, quantas aulas, a maneira que é dividido, Tá, que tentei dar uma olhada lá, tudo, mas não ficou muito claro para mim, por isso que eu estou perguntando. não, fechou, fechou. Vamos lá. Bom, o Money Club, hoje ele tem 9 módulos, né? Então, onde eu falo desde eliminar dívida, psicologia financeira, organização financeira, aí eu falo sobre sistema financeiro nacional, né? Que aí eu estou falando ali de Banco Central, estou falando de CVM. Então, para você entender como que funciona corretoras, bancos, aí eu vou na parte dos investimentos para iniciantes, né? Que aí eu estou falando de renda fixa. Então, tem Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debentures, CRIs, CRAS, esses são os investimentos de renda fixa. Falo de fundos de investimentos, né, os tipos, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários. Falo sobre os impostos em relação a esses investimentos também, né, vou explicar em detalhes. Ainda tem sobre renda variável, que aí eu entro sobre ações mais especificamente. E mais para frente ainda tem sobre criptomoeda e investimento no exterior, tá? E além disso, tem ainda 26 bônus que eu dei de presente, tá? Para quem entrar, onde eu falei com diversos grandes investidores, gestores, donos de corretoras, tal, que gravaram algumas aulas específicas sobre temas específicos. Então, uma que a gente gravou semana passada, que vai ao ar agora no início de 2023, foi com o pessoal do Eu Me Banco, né? Eles são uma instituição que prepara as pessoas para trabalhar no mercado financeiro. Então, tem certificações. Então, o cara quer trabalhar em um banco, quero trabalhar em uma corretora. Tem algumas certificações que você não precisa de faculdade, que se você tirar, você consegue vaga nessas instituições, nessas empresas, e que eles têm parceria. Tá? Inclusive, todos os alunos que fizerem esse módulo específico, eles vão ganhar uma certificação para concorrer a algumas vagas dentro do mercado financeiro. E isso tudo, porra, troquei ideia com eles, falei, mano, faz essa conexão, eu tenho esse propósito, os caras, a gente também. E eles vieram aqui nesse estúdio que eu tô gravando e gravaram as aulas que vai ao ar agora no início de 2023. Então, assim, lá dentro, mano, é um ambiente que, pô, você vai evoluir muito financeiramente, tá? Desde a sua carteira de investimentos, tem um grupo só de alunos, né? Então, ali tem diariamente os alunos trocando ideia, então um tem dúvida, o outro ajuda. Eu gosto desse ecossistema, porque todo mundo está com um objetivo em comum, né? Que é crescer financeiramente, e ainda tem o nosso suporte, né? Que, tem uma dúvida, semana embaixo da aula, em 2 dias úteis, no máximo, já tem ali o nosso suporte tirando aquela sua dúvida específica. Ainda tem material complementar, que são alguns PDFs, e exercícios no final de cada módulo, que é para ver se você realmente aprendeu sobre aquilo que eu quis ensinar. Né? Então, assim, é bem completo. É bem completo. E, mano, sem você ter um compromisso nenhum, a gente sempre dá os 7 primeiros dias meio que gratuitos. Né? O que isso quer dizer? Beleza, você vai lá, garante sua vaga, você entra, você vê isso, você fala, puta, mano, não curti. Né? Não curti o Murilo ensinando, não curti a plataforma, por algum motivo não fez sentido para você. Aí você tem os 7 primeiros dias, né, a primeira semana, de pedir o seu dinheiro de volta. Né? Seja se foi no Pix, se foi no cartão de crédito parcelado. Enfim, se foi no cartão, aí você tem o estorno, né, no cartão, tudo bonitinho. Então, a gente tem esse objetivo bem claro e bem definido. Né? Que, pô, a gente se dedicou a criar esse treinamento para as pessoas terem um resultado positivo na vida financeira delas, tá? E aí, o preço, né, sobre esse treinamento, né? Eu nem gosto de falar que é um custo, para mim é mais um investimento na sua educação. Que ou você paga à vista, né? Só para falar o valor cheio, e depois eu falo com desconto hoje que a gente está aplicando. O valor dele é R$ 997 reais. Né? Foi o primeiro lançamento, a gente vendeu esse valor, a pessoa poderia parcelar em 12 vezes. Aí depois a gente fez um lançamento específico para um grupo do Telegram que a gente já tinha, um pessoal que já acompanhava, e a gente deu 30% de desconto naquela época, então ficou 697, né? Então poderia parcelar. Só que agora a gente está dando, né, desde o valor inicial até agora, mais
40% de desconto. Então sai por 597. Né? E você pode parcelar em 12. Eu acho que dá uns R$ 55 por mês aproximadamente. Algo assim. Então, pelo tanto de conteúdo que você vai aprender lá dentro, eu acredito que ainda o treinamento está muito mais barato. Tá? Então, é isso que é o Money Club, tá? Convido você a fazer parte lá, ver se faz sentido. E se não curtir, pode pedir sua grana de volta tranquilamente. Fechou. É Tá isso bom? aí. Eu sei que eu falei muito, é porque assim, é um bagulho bem detalhado que a gente fez com carinho para ensinar as pessoas, né? Então, por isso que eu falei, eu Não, vou falar realmente cada vou te detalhe, falar. que é para você entender o que tá lá dentro, Sim. tá? Então, é esse o nosso objetivo aí. Não, fechou. Vou dar uma atenção lá sim, pô. Fechou? Fechou. E aí, se tiver uma dúvida, pode mandar no direct também, que eu te respondo. Tá? Às vezes a galera acha que é assessor, que é secretária. Não, sou eu que respondo todo mundo. Não, beleza. Eu tenho uma Fechou? pergunta ainda pra fazer. Pode Se não sei mandar. se pode. Que corretora você utiliza assim para investir? Você indica aí pra galera? Cara, para quem está começando, eu sempre falo três corretoras e eu vou colocar em ordem, né? Primeiro eu abriria nessa ou naquela. A primeira eu iria abrir na Rico Corretora, né? A Rico faz parte do grupo XP, né? Que é a maior corretora do Brasil. E assim, eu gosto dela porque além de ser taxa zero para todos os investimentos, o aplicativo ele é bem simples de você mexer, tá? Ele é bem tranquilo. A segunda corretora seria a Nuinvest, né, que é do Nubank. Então, também tem Eu essas abri conta lá. características. Oi? Eu abri nessa, que eu já tenho conta Ótimo. lá, aí Pode, tô. pode manter lá. Pode manter lá. Tranquilo, tranquilo. Eu gosto dela também, tá? Eu gosto dela. E o aplicativo é bem tranquilo também de mexer e o site, né, para quem curte mexer pelo PC. E a terceira seria o Modal Mais. Só que o Modal Mais tem algumas taxas, né, para você investir especificamente em ações. Se não me engano, acho que é R$ 2 ou R$ 3 por ordem, né? Então, aí tem essa taxinha, mas, cara, para começar o rico no investe, para mim já tá ótimo. Fechou. Beleza. Fechou? Valeu aí, obrigadão mesmo, viu? Tamo junto, Sucesso, irmão. mano. Tamo junto. Pra nós. Valeu. Feliz ano novo aí. Pra Já nós, valeu, adiantado. viu? Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu. Boa. Então vamos que vamos, família. Mandem a solicitação aí. Vou chamar mais duas pessoas aqui pra gente trocar uma ideia, um papo reto. Demorou? E vamos que vamos. Deixa eu ver quem tá por aqui. Foi. Vamos ver se aceita. E aí, irmão, Boa noite. beleza? Bem, beleza, graças a Deus. Qual que é o seu Então, nome? De onde você fala? sou de São Paulo, nós chamamos Vitor, falo de Taipas. Boa, boa. E aí, Vitor, o que que manda? Qual que é a dúvida? Então, a minha dúvida, eu não sei se está um pouco muito avançado para mim, para a live de hoje, mas seria mais para o ano que vem, questão de BDR, ou então ETF, ou ações lá fora. Qual seria a melhor opção para um iniciante? Tá. Bom, quando a gente fala sobre ETF, BDR ou até investir lá fora, seu objetivo principal é proteção, certo? Certo, Eu prefiro 1000 vezes um ETF na Bolsa Americana. entendi. Então, assim, a gente tem os ETFs aqui na B3, a gente tem as Uhum. BDRs, que reflete alguma ação do exterior. Mas, assim, eu prefiro 1000 vezes que você abre uma conta em uma corretora lá fora, né? Por exemplo, tem a Avenue, né? Então, é uma corretora que o aplicativo é em português ou no computador em português, tal. Você consegue fazer um Pix da sua conta, da sua conta brasileira para sua conta lá fora, converter tranquilamente, você tem essa segurança. E lá fora você tem a Bolsa Americana à sua disposição, que é a maior bolsa de valores do Isso. mundo, né? Então, você tem os ETFs lá para sempre se proteger, né? Então, você consegue, por exemplo, investir no S&P 500,
né? Que aí você tem as 500 maiores empresas do mundo à sua disposição. E você pode investir com pouco dinheiro, você não precisa de muita grana. Então, Sim, nessa questão de proteção e até em questão do dólar mesmo, né? Falar de risco de moeda, de país, inflação e por aí vai. Investir em um ETF lá fora é bom também. O pessoal falou aqui da Nomad é boa? É boa também. Curto bastante. Essas duas então coisas. aqui eu tinha até visto da a Venue, só que aí ela mudou algumas coisas, daí eu acabei meio que desistindo dela. Aí eu fui ver ETF mesmo aqui na Bolsa e os BDR. Só que eu tô com. Essa é a minha dúvida mesmo. Onde começar a investir lá fora? Boa. Eles mudaram algumas coisas de taxas, né? Uns pontos assim, recentemente. Mas ainda assim, eu acredito que ali é a melhor opção. Se você ainda não quiser comprar um ETF diretamente, o que você pode fazer? Você pode só converter o seu real em dólar e deixar lá na conta. Então você já Entendi. está dolarizado, né? Então você fala, Sim, pô, agora, sei lá, às vezes não faz muito sentido você comprar um ETF. Aí você, vou deixar aqui em dólar, né? O meu filmmaker mesmo, o Joe, que acaba me filmando aqui, ele mesmo ele faz muito isso. Por quê? Às vezes ele compra muita máquina, lente, as coisas do exterior. Então ele sempre vai juntando dólar na conta da Ever, né? E aí ele tem o cartão e consegue comprar online, ou quando ele vai viajar, ele já compra lá também. Então, o processo é muito simples, né? entendi. Não, beleza, então. Entendeu? Essa parte aí. Dá uma olhadinha de novo lá, dá uma pesquisada, que aí pro Não, fechou. ano que vem é a meta do ano que vem. Boa, boa. Lá dentro do Money Club tem o bônus de investimento no exterior, né? Que é, além das corretoras que a gente fala, dos ETFs, algumas empresas específicas também, a gente detalha, Google, Apple, Facebook, o setor de tecnologia é muito forte também. Enfim, aí tem ali à sua disposição, tá? Que nem eu falei aqui no último convidado. Hoje a gente está dando, né, esses 40% de desconto aí dentro do treinamento. Então ali você tem 7 dias para você olhar e ver se faz sentido para você, tá? E ali você já vai ter um direcionamento bem importante. Então, beleza, Fechou? fechou, fechou. Mais alguma Obrigadão, hein? dúvida? Não, era essa mesmo, é Mas, mais a questão desses três aí mesmo. Que não, aí dá uma bugada fechou. um pouco na cabeça. Não, demorou. Beleza. Tamo junto aí. Um feliz ano novo, Valeu, né? Um feliz Natal atrasado aqui e tamo junto. valeu. 2023 é Valeu nosso. pra você também. Um abraço aí, Deus abençoe. Amém. Falou, Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu. Falou. Boa. É, Então, lembrando, família, hoje 40% de desconto dentro do Money Club, tá? Primeira vez que a gente faz isso. Então, comenta aqui, eu quero, que você já vai receber aí todas as informações. Fechou? Então, deixa eu ver quem está por aqui, pra gente trocar uma ideia. Vamos ver se aceita. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu sou a Natália, falo de Brasília. De Brasília? Bom, prazer, Natália. Isso. Como que eu posso te ajudar? Né? Como que tá a vida financeira? Já está investindo? Não tá? O que que acontece? Ainda não. É isso que eu quero ver com você, ainda não. Então, deixa eu colocar para carregar aqui. Então, eu parei de trabalhar no início desse ano e aí eu saí para investir. Aí eu abri minha empresa recentemente, só que, assim, conciliar com a graduação foi meio complicado. Então, eu acabei entrando na bola de neve do banco. Tá. Só que agora eu já tô me reerguendo, então eu abri um segundo negócio. E eu queria mais uma orientação mesmo, né? Justamente para eu conseguir reerguer novamente. E eu aprendi também, assim, que você tem que investir, né? Porque no meu antigo trabalho, eu acabei não tendo educação financeira. Então, como se fala?
nessa bola de neve e não guardei dinheiro, não investi. Então, eu queria mesmo uma orientação, assim, de como começar. Inclusive, eu tenho uma segunda dúvida que pega um gancho com isso. Eu estava pensando, ao invés de investir na Bolsa do Brasil, na Bovespa, de investir lá fora. Aí eu queria um conselho também. Tá bom. Tá, só para eu entender. Hoje você está passando por um momento de dívida, né? Está se reorganizando. Uhum. Você tem algum dinheiro guardado, né? Por exemplo, para reserva de emergência ou não tem nada? Comecei a guardar agora. Tá bom. Mas você guardou meio que para investir ou para deixar numa reserva de emergência? Como que foi esse pensamento seu no primeiro momento? Então, eu pensei em fazer um investimento para reserva de emergência. Tá bom. Tipo, eu quero ter dois tipos aí, porque a gente tem que ter uma reserva, né? Então, eu pensei em deixar em alguma liquidez diária para reserva de emergência, onde eu consiga tirar ali a qualquer momento. Uhum. Mas eu também quero fazer um outro investimento onde eu possa, tipo assim, de médio prazo, sabe? Que não seja para reserva, que seja mesmo para rendimento. Tá bom. Tá, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Vamos lá. A boa notícia é que excelente que você já começou a se organizar financeiramente, meio que já aprendeu com o erro do passado, não quer cometer novamente e já está destinando um pouco da sua grana para reserva de emergência. A má notícia é que, na minha opinião, você não tem que focar agora em rentabilidade. Você tem que focar na segurança. E eu vou explicar o porquê. Todo investimento, ele basicamente, ele tem três pontas. Três pontas. A primeira ponta, que é o que a maioria das pessoas sempre buscam, é a rentabilidade. Pô, quanto que esse dinheiro vai se multiplicar? Quanto que esse dinheiro vai render? O segundo ponto é o que as pessoas se preocupam em segundo lugar, que é o risco. Né? Isso, boa. Primeira pessoa que eu vejo anotar ao vivo. Eu gosto disso daqui. Gosto Ah, disso aqui. já estava anotando, viu? Então, se serve Boa, ativação. boa. Eu anotei aqui, né? ETF na Bolsa Americana. Aí, ó. Boa, excelente, excelente. Então vamos lá. O segundo ponto, o que as pessoas se preocupam depois é qual é o risco de eu perder esse dinheiro? É muito arriscado? É pouco? E em terceiro ponto, que tem a ver com o risco, é a segurança. Né? Pô, o meu dinheiro. Acho que travou. Voltou? Uhum. Voltou. Boa. Aí o terceiro ponto, que tem a ver com o risco, né? Os três pontos estão conectados de alguma maneira, que é a segurança. Né? Pô, o meu dinheiro está seguro? Né? Então você pode ver que é o ponto inverso do risco. Né? Pô, eu tenho grande chance de perder essa grana. Então, qual que a fase que você está hoje, financeiramente? Você tem que focar na fase que está conectada com a segurança e o risco. Então, existem investimentos, né? E aí isso ajuda até você identificar um golpe financeiro. Porque se alguém te promete, isso aqui, mano, isso aqui é aula de Money Club, mano, isso aqui que eu vou falar agora. Porque se você recebe uma proposta de qualquer pessoa que fala o seguinte, ó, eu te prometo um investimento que vai render muito, o risco é baixo e muita segurança, isso aqui é mentira. Isso não existe. Você pode ver toda a pirâmide financeira é assim. Os caras falam que vai render 2% ao dia, você não tem risco de perder seu dinheiro e a gente tem segurança da blockchain. É sempre uns bagulho assim que os caras acabam falando. Então, isso aqui não existe, tá? Porque todos os investimentos é como se fosse um equilíbrio. Então, se ele tem uma segurança alta, o risco dele é baixo, óbvio, né? Porque o risco de você perder o dinheiro é baixo porque ele tem uma segurança alta. E a rentabilidade dele vai ser baixa também. Só que essa rentabilidade, por o risco ser baixo, você tem uma garantia, entre aspas, maior de receber essa rentabilidade. Então, eu posso trazer um exemplo de um investimento assim que todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, aqui conhece, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é muito seguro. A segurança dele
alta. Então, o risco dele é baixo e você colocando o seu dinheiro ali, por mais que vai render pouco, mas você sabe que vai render. Então, isso daqui é um exemplo. Outro exemplo ao contrário agora. Ações. As ações, você tem o quê? Um risco alto, uma segurança baixa, porque você está correndo um risco de perder essa grana, então a sua ação pode desvalorizar. E a rentabilidade, você tem chance de ter uma rentabilidade alta, mas não é garantida. Você tem uma chance, você tem uma probabilidade. Então, é assim que funciona a renda variável. E quando eu olho o seu momento hoje, que você está se organizando financeiramente, está saindo desse momento de dívida e tal, você tem que focar na segurança especificamente, porque você não pode correr muito risco, mesmo que seja colocando na Bolsa Americana. Mesmo colocando em um ETF, por exemplo. Né? Porque se a gente olhar, deixa eu ver aqui, ó. ETF, deixa eu ver quanto que desvalorizou esse ano. Ó, porque se eu pegar aqui o S&P 500, que é um dos principais índices da Bolsa Americana, esse ano caiu 20%. 20%. E é um ETF que é bem diversificado, tem as 500 maiores empresas e ainda assim caiu 20%. Por quê? É um ciclo econômico negativo, tanto no exterior quanto no Brasil. Aí tem pós-pandemia, tem toda essa questão meio que global que resultou nisso daqui. Enquanto se você deixasse seu dinheiro em um tesouro direto, pelo menos ia render uma média do ano, né, que foi aumentando ao longo do tempo, pelo menos uns 9, 10% no ano. Você ia ter uma rentabilidade ok, sem correr risco. Tá? Então, esse é o meu conselho para você. Foque na sua reserva de emergência. Tá? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, tem mais de 300 vídeos lá. Tá? Joga depois aí no YouTube, Favelado Investidor Reserva de Emergência. Acho que eu tenho uns 5, 6 vídeos explicando a mesma coisa de maneira diferente, porque a gente sempre vai atualizando, enfim. Mas dá uma olhada, porque ali eu falo justamente quais investimentos servem para reserva de emergência, como que você vai calcular sua reserva de emergência, se precisa de 6 meses ou um ano, aí vai depender muito. Por exemplo, você falou que tem um negócio, né, tá começando no empreendedorismo e tal. Pô, então já é uma segurança mais alta que você tem que ter, de 12 meses. Diferente se tivesse uma carteira de trabalho registrada, né? Porque aí tem toda a questão trabalhista ali, uma certa segurança financeira que vem disso, tá bom? Então, é esse o conselho que eu passo para você. Tá? E você tem quantos anos? Só para eu entender. 24. Ah, não, você é nova, pô. Você é nova. Você é nova. Mais ou Então, menos. por que eu tô falando isso? Porque você vai ter uma jornada gigantesca para você investir. Não estou falando para você deixar o investimento daqui 50 anos para fazer. Não é isso. É que se você começar agora e permanecer no longo prazo, você vai acumular muito patrimônio mesmo. Né? E vai de linha com o que eu falei com o primeiro rapaz aqui. Ter constância. Né? Lá dentro do Money Club, é no segundo módulo que eu falo sobre matemática financeira. Aí eu falo sobre os juros compostos, tal, algumas ferramentas, planilhas. E um grande fator predominante para você subir seu patrimônio é o quê? A rentabilidade é importante, mas a constância de aporte todo mês, investir um pouquinho, isso daqui faz um efeito gigantesco no seu patrimônio, que às vezes você nem tem noção. E o porquê eu estou falando isso? Com 24 anos, você vai ter uma jornada gigantesca para investir todo santo mês. Então, trabalha isso ao seu favor. Isso eu entendi, graças a Deus, um pouquinho mais cedo. Tanto que já tem os meus resultados. E ainda tem um caminhão de vida pela frente aí também. Tá bom? Uhum. Obrigada. Deixa eu só te perguntar, então. Então, para reserva, você indica tesouro direto, né? Que você falou, e para focar em segurança agora. Isso. Tesouro Direto Selic. Uhum. Tá? Dá uma olhada no vídeo, porque tem outros investimentos que servem também. Tá? Então, você tem conta aberta no Banco Inter? Não. Não, porque tem um CDB ali específico. Mas Tesouro Direto Selic já é um passo, tá? Dá uma olhada, tá? E se puder também, olha dentro do Money Club, tá? Vai fazer total sentido ali para você. Inclusive, os primeiros módulos, eu falo sobre organização financeira e eliminar dívidas, tá? Não sei se você sabe, eu já tive uma dívida de 20 mil reais
com 20 anos, 20, 21 anos, e eu consegui eliminar em um ano. Então, tem maneiras de renegociação, tem período certo durante o ano, que você pode usar o Serasa a seu favor. Pô, tem, não o que aconteceu comigo, mas já teve casos de alunos que tiveram sua dívida meio que descontada, perdoada, vamos dizer assim, até de 90%. Então, o cara estava devendo, sei lá, R$ 1.000, R$ 10.000, e 90% disso foi descontado, né? Então, ele só pagou um valor meio que simbólico e já limpa o nome na hora. E você pode parcelar ainda esse valor. Então, tem momentos certos também que você pode fazer essa renegociação, né? A Tata comentou aqui portabilidade de dívida, que eu falo lá dentro do treinamento também, né? A Tata é aluna, troca ideia com ela no direct. Então, tem essas opções para você se livrar da dívida de uma maneira mais fácil também, tá bom? Experiência própria, que eu consegui eliminar, de Tá, verdade. Tá bom? tá bom. Ai, calma, última coisa. É porque, então, você falou para eu focar em segurança agora, mas você acha uma boa eu começar a investir para rentabilidade agora, assim, simultaneamente? Não, Ou não. Foca nisso primeiro, né? Continue estudando sobre renda variável. E foi exatamente o que eu fiz. Eu destinei ali 2 anos fazendo minha reserva de emergência. Quando eu cheguei no valor que tinha que chegar naquela época, eu sempre estudei sobre renda variável. Então, quando eu fui investir na bolsa, estava muito mais fácil, né? Eu já entendi. sabia como analisar uma empresa, como analisar uma ação, como investir no exterior. Estava começando a estudar sobre cripto, né? Que criptomoeda estava surgindo na época. Então, foi um processo, né? E outra, cuida da. Eu acho que a maioria das pessoas tem isso, da sua ansiedade de sair investindo logo, né? Porque é aí que as pessoas perdem dinheiro, Entendi. tá? É aí que as pessoas perdem dinheiro, porque não tem conhecimento, aí vem uma pandemia da vida, não tem mais reserva de emergência, se endivida, você ainda tem um negócio, né? Isso serve até para o seu negócio mesmo, né? Tenha uma segurança financeira para o seu negócio, um dinheiro no caixa, né? Uma reservinha ali para a empresa. Isso faz total sentido. As empresas na Bolsa de Valores têm as suas próprias reservas, né? Isso eu ensino mais em análise de ações lá dentro do Money Club. Mas é isso, né? Então, se as empresas têm, por que você não vai ter? Tá entendendo? Então, esse é o conselho aí para você, Entendi. tá bom? Obrigadão. Tamo junto, um feliz ano novo, tá? Já adiantado, tá? Um feliz 2023 aí, muita prosperidade, muito conhecimento e sabedoria financeira. E um feliz Natal atrasado também, tá bom? Amém. Feliz Natal, feliz Ano Novo, viu? Tudo de Tamo melhor. Tamo junto. junto. Valeu, Valeu. uma ótima noite. Pra você também. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Então é isso, família. Já finalizando aqui a mentoria de hoje, né? Essa daqui é a nossa terceira mentoria e a última do final do e a última de 2022, tá? Já ia falar 2023, nós estamos com 2023 na cabeça. E essa visão aí, tá? Hoje estamos aí dando uma oportunidade, 40% de desconto dentro do Money Club, tá? Se você quer saber o que é Money Club, não tem conhecimento nenhum, me chama no direct ou comenta aqui, eu quero, tá? Para receber esse desconto também, que vai ser a única vez que a gente vai fazer isso, tá? Isso, porra, eu não volto atrás com a minha palavra, quem me conhece aqui já sabe, tá? E para quem é aluno, tá? Que já comentou aqui, elogiando o curso, pô, não tem nem o que falar, né? São eles que estão falando, eles que também já confiaram no meu trabalho, no meu ensinamento, tá? E estão já tendo aí os seus resultados financeiros. Fechou? Uma ótima noite, tá? Essa live não vai ficar salva, fechou? Inclusive, essas lives eu sempre acabo subindo depois lá dentro do Money Club, para quem é aluno, para ver depois. E é isso. Fechou, família? Tamo junto, uma ótima noite a todos e vamos que vamos. Feliz ano novo para você, muita prosperidade, muita sabedoria no próximo ano aí e que pode contar comigo, tá? Eu não quero ver ninguém na pobreza financeira de fato e muito menos de conhecimento, tá? Pode contar comigo aí que 2023 é tudo nosso. Valeu, fique com Deus